Olá, alunos do Nicolaudino, boa tarde. Espero que vocês estejam bem aí nesta quarentena. Vamos para mais uma videoaula. Desta vez já encerramos nosso assunto sobre cultura indígena e vamos iniciar sobre cultura africana. Vocês, cada um tem um livro e vocês vão acompanhar este estudo também a partir do livro de vocês. Agora, é claro, como estão em casa, vocês terão sempre aí condição de fazer pesquisas a respeito do tema culturas africanas. Também vocês vão realizar as atividades que são propostas no livro. Eu vou deixar na descrição da postagem, não aqui no vídeo, porque esse vídeo será postado no YouTube, mas na postagem do Google Sala de Aula, certo? Então, assim, vamos começar. Eu coloquei essa ilustração de diversas manifestações culturais e esta pergunta aqui que a gente vai utilizar para desdobrar todos os outros conhecimentos que vamos explorar. No caso, por que estudar cultura africana? Lembra que a gente fez isso da mesma forma quando tratamos de cultura indígena? Por que estudar cultura indígena? Pois é, por que estudar cultura africana? Vocês lembram também que quando falamos de matriz cultural, nós falamos a respeito da cultura, claro, eurocêntrica, europeia, cultura branca que é predominante no país, mas nós temos duas outras matrizes que também faz parte da nossa cultura, inevitavelmente, que é a cultura indígena, que, claro, sempre esteve aqui, e de uma forma mais forçada, mais imposta, a cultura africana, que foram trazidos como mão de obra escrava, mas com a história acabou se desdobrando como uma matriz cultural para nós. Certo? Então, por que estudar a cultura africana? Durante esse slide, nós vamos ver um pouco do contexto histórico de participação dos povos africanos na cultura brasileira. Certo? Então, vamos avançar aqui. Estes slides aqui é só para mostrar para vocês alguns instrumentos musicais e outros mais culturais em relação ao rito e algumas danças que são utilizadas. E aqui a gente tem diversos instrumentos que a gente, inclusive, é utilizado aí em músicas tão populares como a do samba, certo? E tem a utilização desses instrumentos de origem africana, certo? Olha só o tanto que nos contribuíram os africanos. Vamos continuar aqui. Aqui é uma imagem já mais nítida, não é nem nítida, é mais real mesmo, porque aquela outra era mais caricaturada. Aqui temos uma imagem dos instrumentos realmente utilizada de forma real. Alguém fotografou e ficou bem claro a questão do instrumento. Aí tem uns que, não me pergunte que eu não sei o nome, mas são diversos instrumentos que são criados. Alguns deles eu sei manusear, mas eu não sei o nome, certo? Então, depois a gente pode ver essas questões, vocês podem pesquisar também, mas estes são instrumentos de percussão para música africana, diversos tipos de músicas. Esses aqui também são outros instrumentos que contêm um tantã, certo? Que é de origem africana o tantã, e o tantã deu origem ao repique, certo? E aí tem vários outros tamborim, e assim vai, certo? Esse aqui é um birimbau, certo? Da capoeira, mas eu não conheço todos, são muitos instrumentos, mas são instrumentos africanos. Inclusive as cores, olha só as cores, vocês conseguem ver o mouse aí? As cores destes instrumentos aqui, esse aqui é de mão, certo? E este daqui a gente coloca na cintura. Estes instrumentos têm as cores da ancestralidade africana, certo? Eu, inclusive, estou vestido nessa camisa aqui, a camisa do Mukibon, em homenagem ao grupo Mukibon maranhense, certo? Que é o movimento quilombola maranhense. Vamos avançar aqui. Estas são máscaras, certo? A gente vai aprender durante estes estudos a respeito de cultura africana que a máscara tem um significado muito mítico, muito religioso e de uma característica assim, de festejamento, certo? Perdão, de festejo para os africanos, ok? Então, isso é uma introdução, essas imagens, só para a gente ficar um pouco introduzido
sobre aquilo que nós vamos estudar durante as próximas aulas. Vou fazer o possível para o vídeo não ficar longo, certo? Mas a gente não pode esquecer que é uma aula e nós precisamos explorar esta aula, certo? Então vamos lá. Primeiro, os negros que foram espalhados pelo mundo, nem sempre, certo? Em determinado período histórico, isso nem sempre aconteceu de forma voluntária. Hoje, claro, o mundo já é globalizado, né, muitas questões históricas já foram vencidas e, claro, alguns negros podem sim viajar à vontade e decidir morar em outro país. Mas houve um período da história ali, a partir do século XVI, que os negros foram muito, vamos dizer assim, roubados dos seus lares e acabaram sendo dispersados por diversas regiões do mundo, para a Europa, especialmente na França, também para as Américas, América do Norte, certo? E também América do Sul, aqui, especialmente no Brasil, certo? Essa dispersão pelo mundo é chamada de diáspora, que a diáspora é mais do que um êxodo. O êxodo é uma saída, sim, certo? De uma região, geralmente do campo para a cidade, mas o êxodo é uma saída, não importa de onde que seja. A diáspora é mais do que uma saída forçada, obrigada, e ela não é condensada, é mesmo espalhada. E assim aconteceu com os negros, foram se espalharam por vários continentes do mundo de uma forma bem forçada. Então, vamos tentar compreender o impacto social da diáspora africana, certo? Deixa eu pegar aqui o meu marcador, como sempre, e vamos lá. Olha, eu já até comentei aí esse primeiro tópico aí, a dispersão forçada dos povos africanos pelo mundo, e citei aí a Europa, especialmente a França, e que tem, claro, as Américas. A adoção de trabalho forçado e escravo. Deixa eu retornar aqui àquela pergunta. Nós começamos nossa aula questionando assim, por que estudar cultura africana? Então, porque precisamos compreender isso daí. Então, cada slide vai trazer uma resposta para aquela pergunta, certo? Quando a gente for trabalhar cultura indígena, também eu utilizei essa metodologia. E não será diferente agora em cultura africana. Então, por que estudar cultura africana? Então, o primeiro tópico que estamos explorando é este daqui, certo? Para compreender o impacto social da diáspora africana. E vamos ter outras respostas nos outros slides que se seguirem, ok? Então, dentro da compreensão dessa diáspora, aí entramos nesses tópicos aqui. A adoção de trabalho forçado e escravo. Olha, houve um grande período, além da pós-Idade Média, já na Idade mais moderna, que explorar a agricultura era muito interessante para alguns senhores de terra, certo? Especialmente num período que já estava favorecendo uma revolução industrial, o mundo já estava abrindo assim, as portas para o comércio e precisavam produzir. Então, claro, né? Produzir sem querer gastar com o funcionário, sem pagar mão de obra, e utilizar a mão de obra escrava. E os negros foram muito utilizados na produção de diversos tipos de lavouras, certo? Cana-de-açúcar e tantos outros, café, certo? Tantos outros artigos alimentícios que foram produzidos em grande escala naquele período ali. A ruptura, certo? A ruptura entre identidade cultural e território foi uma das consequências dessa diáspora africana. Mas o que é isso? Veja, os negros tinham sua vida lá na África, em diversos países, em diversas tribos, com suas línguas, com sua cultura, com seus costumes, e eles foram forçados a deixar ali suas mulheres, seus lares, deixarem ali toda uma vida para trás, seu território, para ir participar de uma outra cultura diferente, de uma forma forçada, imposta, sob torturas e diversas situações desumanas, indignas. E isso causou uma ruptura para os negros. Por quê? Só citando o caso do Brasil, aqui os negros eram sempre separados uns dos outros de acordo com a sua semelhança. Por exemplo, povos trazidos de Guiné-Bissau não ficavam juntos, ficavam separados, que era para não falar a mesma língua e não ter identidade cultural. Isso foi uma estratégia utilizada pelos mercadores de escravos.
Mas vejam, esta ruptura acontece primeiro porque os negros tiveram contato com outros negros de outras regiões da África. Então, mesmo sendo da África, não falava a mesma língua e não tinha a mesma cultura. Então, foi ruptura. E, ao mesmo tempo, ele estava ali, no caso do Brasil, em contato também com o índio, em contato com a cultura estética portuguesa. Então, para viver nesse mundo ali, então passou por esse processo aí de ruptura entre esta base essencial, certo, da cultura da pessoa, que é a identidade cultural e território. Criação de uma cultura mesclada. Mas veja, apesar de ter havido essa ruptura aí dos povos africanos enquanto estiveram aqui no Brasil, mas não ficaram inertes sem poder produzir uma cultura. Então produziu-se uma cultura mesclada. A gente vai até ver, eu coloquei já no próximo slide, a gente vai ver que esta cultura mesclada favoreceu que os negros mantivessem ali o seu contato com a ancestralidade africana através de uma adaptação. Porque fez uma atualização de costumes, de danças, de rituais, diversos tipos de ritos, com outros povos africanos, se juntaram e mantiveram ali este contato, através inclusive de encontros escondidos, mantiveram ali esse contato com a ancestralidade africana, mas ao mesmo tempo, como o que se esperava que acontecesse com esse impacto cultural, tinha um pouco de estética portuguesa, europeia, principalmente na utilização de santos católicos, e também teve um pouco de adaptação com essa espiritualidade da floresta, com os indígenas brasileiros. Aí isso virou uma espécie de cultura mesclada. Também aconteceu isso como impacto da diáspora africana. Agora estamos falando mais no contexto brasileiro, porque no contexto mundial cada país teve a sua especificação, certo? Nos Estados Unidos, que também recebeu diversos mercados de escravos, e na França tem um outro contexto mais específico que só estudando cada contexto é possível perceber. Aqui nos nossos slides a gente vai explorar mais a questão brasileira, certo? Então, assim, outra consequência aqui muito triste para a história do negro no Brasil e no mundo é o que se conhece por estigmatização, certo? O que é isso? O estigma ele é uma ferida. A gente viu isso também quando tratamos de cultura indígena. O estigma é uma ferida que é causada através do desprezo social, do preconceito racial e étnico, e isso acaba que deixa o ser, o que está sendo estigmatizado, que foi, na verdade, estigmatizado durante séculos, certo período, e essa coisa acaba criando uma espécie de autonegação de si mesmo, porque se sente ferido, se sente inferior, se sente menor, e isso é muito comum na manifestação social de algumas pessoas negras, porque sentem-se inferior em relação aos demais. E a gente vê isso claramente no contrário, algumas pessoas brancas que se sentem superiores em relação àqueles que são negros, certo? Então a estigmatização social secular, ou seja, durou muito tempo, em diversos níveis, a gente vê isso muito no nível moral, certo? De dizer assim, isso até a gente vê isso em ditados populares, que, por exemplo, alguém faz alguma coisa e aí só pode ser negro, certo? E aí quando vê assim, é negro. Não estou nem falando das brincadeiras, mas em ditados populares a gente vê isso. Outro detalhe algumas pessoas que sofreram preconceito somente por ter a pele preta e serem um pouco sujos porque são pobres, aí não, ali é um ladrão. Até hoje, se você estiver andando na rua e você vê alguém de pele escura e maltrapilho, ele se aproximar de você, você vai entender, não, ali é um ladrão, certo? Então isso é um preconceito que foi secular, passado de geração em geração, é um estigma social que os negros sofrem. Também temos esse preconceito no nível mítico. Tem até ditados populares que diz assim: negro é mau bicho, quando não mata, bota feitiço, entendeu? Então, eu percebi muito esse ditado popular que
as pessoas falavam normalmente de uma para a outra, e quando eu fui crescendo aprendi que não, isso é uma forma de preconceito racial que foi passado de geração em geração. Então, isso são feridas, estigmas que os negros carregam, certo? E temos outros mais sociais também. O negro não era visto como alguém que tivesse capacidade intelectual, de produzir conhecimento. Então, por muito tempo foram negados a escola digna a estas pessoas, certo? Então, esse estigma gerou uma outra coisa complicada, muito complicada também, que chama-se de embranquecimento ideológico. Olha, quando tu tem uma ideologia do escravo, então tu se revolta. Agora, quando tu tem a ideologia do dominador, aí tu vive um dilema. Ora, tu vive escravo conformado, ora, quando tu tem oportunidade, tu quer explorar também. Karl Marx já dizia que um homem que foi muito explorado, quando tem oportunidade, sua grande tendência é de explorar também. E isso acontece quando a pessoa tem esse embranquecimento ideológico. Mas falando dos negros, no caso do embranquecimento, isso se desdobra em diversas questões a respeito do comportamento social destes negros. Nós temos uma conservação da ideologia de cultura africana, nós temos uma conservação da ideologia de participação africana dentro da sociedade brasileira, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma dispersão desta ideologia, de maneira que muitos povos negros, hoje, como a gente vê, têm o pensamento do branco. Por exemplo, faz parte da conservação da cultura africana que o negro tenha um território, assim como eles tinham na África, quando foram trazidos de lá, vivam no que convencionou se chamar de quilombo, porque era uma vida mais tribal que se vivia na África, mas aqui se organizaram em sociedades um pouco mais desenvolvidas, chamadas de quilombos, mas que tem essa ideia do território e do comum, certo? Da terra comum, de tudo comum. Então isso é uma espécie de conservação. Mas muitos negros não se identificam com isso, com religiões de matrizes africanas, com danças e ritos de matrizes africanas, e muito menos esse modo de vida comum, assim, mais tribal, de origem africana. Muitos negros querem viver como branco, querem dominar, querem o agronegócio, certo? Querem uma postura, um status, assim, como é a ideologia eurocêntrica, certo? Então, esse embranquecimento ideológico pode ser utilizado para compreender essa espécie de êxodo da sua condição de negro, do seu ser, da sua ideia, do seu povo, e você pula para uma outra ideia de ser branco, de ser, vamos dizer assim, ter mudado de nível, ter crescido e tudo. Então, esse embranquecimento é um grande prejuízo para a luta dos povos tradicionais africanos, porque muitos negros, com a autonegação do ser, acabam se sentindo branco. Eu vou pegar aqui um exemplo bem sarcástico até. Depois que criaram a chapinha e a selfie, os negros não querem mais ser negros. Olha que eu não estou aqui com preconceito. Mas, se tu não aceita que teu cabelo é enroladinho e puxa, então tu está acabando admirando aquele que nasceu com o cabelo liso, certo? E se tu tira uma selfie, tu é negro, tem pele negra, e tu tira uma selfie, dá um jeito ali de mexer na coloração, e o efeito faz com que tu fique branco. Eu conheço alguns alunos aqui do meu professor, eu não sou negro, o cabelo dele é bem africano mesmo, ele diz que não é negro. Ele estica, ele puxa, tira foto, fica branco. Então isso daí é um auto-preconceito, uma auto-negação do ser, uma espécie de embranquecimento ideológico, que vai do teu ser às tuas ações sociais, certo? Aquilo que tu defende socialmente. Então, se tu defende a visão do capitalismo explorador e tudo, que foi o que escravizou os negros, então tu passou por um processo de embranquecimento ideológico. Estas questões últimas que eu citei, da selfie e da chapinha, só exemplos mais simples, mais desdobrados
que tem acontecido com esse fator de embranquecimento ideológico, certo? Mas não é a questão mesmo séria e estigmatizante dos negros, não. Sério mesmo é quando os negros, alguns negros, passam a se desligar da sua cultura de matriz africana e passam a defender, a fazer parte de uma ideologia mais branca. Isso não foi diferente na época dos escravos. Por que os negros brasileiros passaram cerca de 300 anos escravizados? Não é porque eles não conseguissem resistir, como houve muita resistência. Tivemos um grande herói brasileiro chamado Zumbi, de Palmares. Então, não foi porque não pudessem se organizar para resistir. É porque tinha muitos negros que acabavam concordando em ser escravos, certo? Acabavam se conformando. E esse é o mal dos pobres da humanidade, concordar, se acostumar com o que é mal, certo? Então, a miscigenação é uma consequência também dessa diáspora, certo? E aqui no Brasil ela é uma espécie de marca para nós. O que é isso? É a mistura mesmo biológica de negro com branco, aí nasce aquele de pele mais clara. Olha, quem é negro, que se chama de moreno, tem autopreconceito, é autonegação do ser, certo? Esse moreno aí é um preconceito de si. Mas esse moreno é uma espécie de um adjetivo que criou-se para a miscigenação. Porém, o nome correto é pardo, certo? Se nasceu de um branco e negro, tanto faz, foi miscigenado, então é pardo. O moreno é um preconceito, certo? Então, a cor parda, ela é o resultado da mistura biológica das raças brancas e negras no Brasil, e é a nossa marca. A maioria das pessoas que a gente tem conhecido por aí tem essa cor, essa coloração assim, parda. Eu acho que eu exagerei dizer que a maioria, mas tem muitas pessoas pardas, certo? Pardas, e isso faz parte. Eu, pelo menos, sou neto, descendente de uma africana, brasileira, claro, mas com matriz africana, bem negra mesmo, tenho muito orgulho da minha avó, e tenho essa cor parda. Então, vamos lá. A diversidade cultural, certo? Como as festas, as danças e as culinárias, os quilombos, que a gente falou ali das organizações tribais, que existe a forma de organizações tribais aqui no Brasil, ajudam a manter, certo? Um contato com a ancestralidade africana, certo? Isso que existe no Brasil, tanto faz ter sido mesclado, misturado com outros povos de outras regiões africanas, mas o que sobrou de cultura foi mantido, atualizado e mesclado. Essas danças, esses ritos, certo? Essas formas de organização tribal que são os quilombos, é um elo de ligação. Não posso dizer elo de ligação, ser elo de ligação. É um elo que faz conexão entre o povo brasileiro, os negros brasileiros, com os negros africanos. Então, isso é uma conexão com a ancestralidade africana, certo? E, ao mesmo tempo, ter estes ritos, estas diversidades culturais de matriz africana no Brasil, enriquece a nossa cultura brasileira, certo? Enriquece porque se torna uma das nossas matrizes culturais. Entendeu? Então, vamos dar seguimento aqui. Compreender o contexto da participação histórica dos negros no Brasil. Então, primeiro a gente viu ali a questão da diáspora, consequência da diáspora, que foi a dispersão dos negros. Agora vamos ver mais essa participação dos negros no Brasil, no contexto histórico. Olha, ali do século XVI ao século XIX, cerca de 300 anos, logo no início do século XVI e final do século XIX, nós tivemos esse período de trabalho escravo, de mercado de escravos, certo? Com os povos africanos. Então, isso fez parte da história do povo brasileiro, grande parte da história brasileira tem a ver com o trabalho escravo dos negros, certo? Então, eu já tinha comentado ali, mas uma estratégia utilizada para evitar a consolidação cultural dos negros no Brasil, a identidade cultural, uma articulação entre as pessoas, era a separação. Os negros eram separados para que ficassem, por exemplo, um senhor de escravo com 10 escravos, cada um de uma região diferente,
da África para que eles falassem línguas diferentes. Então, isso evitaria a articulação e possível organização de uma revolta. E evitaria também a identidade cultural. Eles não tinham que estar ali felizes, cantando e dançando, apesar de, né, graças a Deus e a sua resistência, eles conseguiram. Mas veja, os negros passaram por esse processo aí desumano dos senhores de escravo de separação para evitar a sua articulação entre seus povos semelhantes e sua afirmação cultural, certo? Pois eles não eram vistos como seres que tinham intelectualidade, eram desprovidos de inteligência. Inclusive, via-se o negro como alguém que não tinha sensibilidade, certo? Eles eram seres desprovidos de sensibilidade, ou seja, era um bicho, era um animal, podia bater, 30 chibatadas se errasse, que é assim que ele aprendia. Era uma visão cruel, certo? Da Europa, especialmente daqueles que dominaram o nosso país, que foi os portugueses. Então a visão era essa, eles eram seres desprovidos de sensibilidade e de saber intelectual, certo? Na época, era comum dizer que sim, não tinha escola para os negros, não tinham saberes, eram feitos para ser escravos. Deus deu eles para ser escravos, que tal um pensamento desse. Mas durante o tempo, mesmo depois da suposta libertação, fim da escravidão, que foi ali, se for olhar a história, tem toda uma mentira por trás disso, por trás desse fim da escravidão, também fez-se a negação do negro como alguém intelectual por muito tempo. Por exemplo, eu acho que já deve ter acontecido, mas procure um cientista negro no Brasil, certo? Mas já deve existir. Porém, passou-se muito tempo com essa negação do cientista ter uma origem africana, certo? Mas pesquisam vocês, vê se vocês encontram. Os africanos, porém, mantiveram o seu contato, a sua conexão com a ancestralidade, fizeram essa luta, conseguiram se articular através de reuniões, né, em momentos escondidos, e utilizavam, inclusive, uma linguagem codificada. E isso facilitou esse contato dos negros uns com os outros, e a mesclagem de suas culturas, e a reafirmação. E, claro, sempre houve, a história não conta muito, mas sempre houve revoltas dos negros, pelo pouco que se conhece, sabe-se que eles nunca ficaram conformados com isso, só que foi muito tempo mesmo, 300 anos de escravidão é muita coisa, quantas gerações não se acabaram escravos. Mas houve sempre resistência, houve sempre uma forma de tradição oral de dizer essa não é a nossa vida, isso não é o que a gente quer. E até que um dia, com muitas pressões, inclusive internacional, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Porque mesmo após a famosa fim da escravidão, os negros não pararam de ser perseguidos, a gente vai já ver isso, certo? Então, os atos religiosos e culturais das pessoas se misturavam aos de outros. Isso a gente acabou percebendo porque foi uma forma de resistência. Eles falarem em linguagens codificadas e praticarem atos religiosos e outras manifestações culturais misturadas de outros povos foi uma forma deles se organizarem e se resistirem, apesar das estratégias de isolamento. Então, por último, nós temos aqui, ainda compreendendo esse contexto da participação dos negros no Brasil, houve uma espécie de adaptação cultural com a estética portuguesa. Isso a gente falou anteriormente. Os negros, quando estavam no Brasil, tinha na sua essência, na sua cultura, tinha um pouco daquilo que se configurava como identidade cultural africana. Porém, chegando no Brasil, forçado a viver numa realidade diferente, e o nosso contexto aqui era portugueses, indígenas, africanos, as 3 raças que formam o Brasil. Então, houve uma espécie de adaptação cultural, com um toque de adaptação com a cultura indígena, com santos católicos, certo? Com estética portuguesa, mas isso não os impediu de não só manter contato com a ancestralidade africana, mas também de fazer inovações e, mesmo assim,
qual o mais essencial de ter uma identidade cultural? Se manter articulado, se manter unido e feliz num propósito único. E isso não impediu eles de continuarem com esta prerrogativa. A gente já comentou, mas o suposto fim da escravidão não libertou os negros, certo, do preconceito que eles vivem até hoje, a perseguição social que vivem até hoje. Eu estou lembrado do ilustre presidente, num dos seus comentários, dizer que nos quilombos que ele visitou, o negro mais maneiro pesava 70 arroba. Parece que foi esse o discurso, 70 arroba. Eu nem entendi como foi que ele quis dizer. Mas pesava bastante, era gordo, era obeso, ou seja, preguiçoso não faz nada. Então, assim, é uma forma de preconceito e perseguição social que existe, entranhada ainda numa classe branca brasileira, certo? Então, os negros ainda vivem muita perseguição, infelizmente, mal compreendida até por eles mesmos. Então, os ritos culturais afrodescendentes, a gente já comentou isso, é o maior elo que existe com a ancestralidade africana, certo? Isso é uma consequência. E nos últimos anos, aqui por último, os negros ganharam aí um direito político de ter nas escolas estudos sobre cultura de matriz africana e também ganharam o sistema de cotas nas universidades, que a gente já falou que também favorece os indígenas, é um sistema de compensação em relação àquilo que foi negado durante séculos de história. Então, por isso, o sistema de cotas. Até porque, se for imaginar uma instituição social onde tem mais negros, é nos presídios, certo? E não é porque eles são mais bandidos, não. Isso é uma forma de perseguição social. Pode pesquisar os presídios americanos, pode entrar na internet, pesquisar os presídios americanos, nos Estados Unidos, especialmente. E no Brasil, temos mais negros presos do que brancos, certo? Então isso já fica como uma prova de que eles não foram libertados ainda, ok? Então essa foi a nossa aula sobre cultura dos povos africanos, parte 1, e a gente vai ver outras partes à medida que o tempo se desdobra. Vocês vão acompanhar a postagem lá no Google Sala de Aula, na nossa plataforma, que vai estar as orientações sobre as atividades que vocês vão fazer a partir dessa aula. Não parem por aqui, estudem muito mais, certo? E até a próxima. Tchau, tchau.